natureza das Escrituras. George Laud, certa vez, expressou um fato. A Bíblia é a palavra de Deus dada nas palavras de pessoas na história. É esta natureza dupla da Bíblia que exige da nossa parte a tarefa da interpretação. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, tem relevância eterna. Fala para toda a humanidade, em todas as eras e em todas as culturas. Há alguns, naturalmente, que acreditam que a Bíblia é meramente um livro humano e contém somente palavras das pessoas da história. Para essas pessoas, a tarefa de interpretar é limitada à pesquisa histórica. Seu interesse, como no caso de Cícero ou Milton, é com as ideias religiosas dos judeus, de Jesus ou da igreja primitiva. A tarefa para eles, no entanto, é puramente histórica. O que estas palavras significam para as pessoas que as escreveram? O que pensavam acerca de Deus? Como se compreendiam a si mesmo? A natureza do texto, e aí a gente volta a uma questão que eu já falei aqui, sobre a visão de mundo, né? A visão de mundo do tempo antigo, ela está muito distante da nossa visão de mundo hoje. É uma coisa que está muito para além de como nós enxergamos hoje. Acho que um exemplo para falar de tudo o que ele está dizendo aqui, a Bíblia é a palavra de Deus dada na palavra de pessoas na história. A gente pode usar o livro de Apocalipse, por exemplo. O que é um Apocalipse? Apocalipse, primeiro você precisa saber, é um gênero literário. Apocalipse é um gênero literário. Então é uma forma de escrever. Quando então nós lemos Apocalipse, nós precisamos ler Apocalipse à luz desse gênero literário. Por exemplo, todo mundo que lê poesia, sabe ler poesia? Por que todo mundo que lê não sabe ler poesia? Porque para se ler uma poesia, é preciso entender-se o gênero poesia. É por isso que as pessoas que leem poesia, elas também declamam poesia. Porque elas entendem o gênero poético. Apocalipse, por exemplo, é uma coisa que você tem que ler sabendo sobre o seu gênero. Como se lê um gênero apocalíptico? Apocalipse, a gente precisa pelo menos ter 3 coisas como lentes para lê-lo. Saber que o Apocalipse é hierático, hieroglífico e demótico. É saber, em vias de regras, para que você entenda essas palavras em línguas estranhas, é que nem tudo que reluz é ouro em Apocalipse. Há fatos e há questões que são meramente símbolos ou imagens. E as pessoas, elas têm a grata satisfação de criar insanidades mentais a partir de Apocalipse. Elas leem uma coisa lá e elas criam fábulas na cabeça que sabe Deus como tem uma imaginação tão fértil. Pronto, e quase ninguém prega Apocalipse. É difícil. Uns porque tem até medo de ler. Outros porque leem e não entendem absolutamente nada. Mas há aquele que não entende nada e que ousa pregar porque acha que entendeu tudo. Vocês já ouviram falar que João Paulo II é a besta? Sim. Até que Barack Obama Barack Obama, né? Contaram lá Barack Hussein Obama e dá meia. Barack Agora é o Obama. Padre Francisco que é a besta. Meia. Não, Francisco é o anticristo. O anticristo é. Meia. Eu nunca lembro isso de cabeça. Se ele não for anticristo, ele é doido. Uma coisa ele é. Tudo, né? Abra a calculadora do seu celular.
Francisco não é certo da cabeça, não. Calculadora do celular. Na língua hebraica, existe formas de se escrever. E o número também é uma forma de escrita na língua hebraica. Significa dizer, vocês já leram que as cartas ao Apocalipse, elas não são endereçadas para você? Você já leu isso? Hã? Quando você manda uma carta, você manda uma carta para todo mundo ou você manda uma carta para uma pessoa específica? Hã? Para um remetente, né? Quem é o remetente da carta de Apocalipse? As 7 igrejas? As 7 igrejas. Então, o que João está escrevendo? João está escrevendo para as 7 igrejas. 7 igrejas. As 7 igrejas têm a mesma visão de mundo de João? Não. Tem. Estão na mesma cultura. Estão no mesmo acontecimento, no mesmo enredo. Estão na mesma história. Eles podem estar em diferentes locais geográficos, mas eles estão no mesmo contexto de perseguição, de coisas e etc, etc. O mesmo século. A contemporaneidade é a mesma. Se eu falar hoje, quem é o Papa Jorge Bergoglio? Quem é Francisco? Vocês sabem quem é Francisco? Meu sogro. Sabe. Vocês sabem quem é Francisco, é o Papa atual hoje. Mas pensar 200 anos para frente aí, você falar quem é quem é Papa Francisco, se não for o santo Google, ninguém vai saber. Porque a visão de mundo já não é mais a mesma. Então calcula aí para mim. 200 mais 60 mais 100 mais 50. Volta de novo aí. Vamos voltar então. Aperta aquele Czinho lá e volta aí de novo. 200 mais 60 mais 100 mais 50 mais 6 mais 200 mais 50. 666. Sabe o que significa isso? Esses números que eu te falei? São os números correspondentes ao nome de Nero em hebraico. Quem é a besta de Apocalipse? Nero. Quem é a besta que vai ressuscitar? Existe uma lenda chamada Nero Redivivus. Nero vai ressuscitar. Era uma lenda contemporânea que Nero ressuscitaria. E aí, quem está na mesma contemporaneidade, na mesma visão de mundo, quando João escreve 666, você acha que ele já está pensando em João Paulo II? Em Barack Obama? Em Papa Francisco? Eles estão pensando em quem? Nero. Eles estão falando de Nero. A besta é Nero. Mas as pessoas, elas confabulam demais. E elas criam as suas mitologias, as suas ideias mirabolantes. Eu já vi vídeo no YouTube que convence. É de convencer, de eu parar e falar, rapaz, Não é que é verdade? não é que faz sentido? Não faz sentido esse negócio? Porque o cara pega as referências, as 7 colinas. As 7 colinas é Roma. Pega lá as 7 colinas e Parará.
Aí o jeito que João Paulo foi enterrado no caixão dessa forma, e parará do jeito que ele foi colocado, e a mitra do jeito que ela está posta, os sapatos. Caramba! O cara tem uma engenhosidade muito grande. Por isso que eu ia falar que. E o problema é que a pessoa vê isso e ela tem coragem de compartilhar no grupo da igreja WhatsApp. E mais coragem tem aquele que assiste o vídeo e depois vai para o altar e prega aquilo que assistiu. Como se aquilo fosse verdade. Mas é igual a sua fala. Para mim também está do mesmo jeito. Nunca ouvi falar que era nela. Estou ouvindo você dizer agora. É porque É você a mesma nunca coisa, pesquisou. eu vou propagar a sua fala. É porque você nunca pesquisou. Eu sempre soube que o falso profeta vai vir do mar. E quer dizer do povo. Quem falou isso? Do mar? Não, a Bíblia diz, né? Se levantará uma do mar Isso. e uma da terra. Que aí a gente acredita que seja através do povo. Agora, você nunca Provavelmente seja Você um nunca ouviu o que eu falei? Quem você já leu? É esse o problema. De que você se alimenta? Não, o problema é eu tenho que escarafunchar isso tudo que você me falou aí para eu acreditar em você também. Eu vou te dar os Eu livros e não você vai acreditei ler. em você. Vou te dar os livros e você vai ler. Tá bom? Aí você vai ler Calbart, você vai ler Kenny Terra. Você já ouviu falar, pastor, que era Nero? Eu? Hã? Pois é, eu estou ouvindo também, a primeira vez de você. Aí a O questão, curso que eu fiz foi tão fraquinho que não chegou nessa parte, não. é tarde, né? É. Metade. Fiquei pela metade, tá, velho? Aí tarde eu fiquei pela A metade. questão, Eu não vou mentir, né? Porque Os eu não métodos. estudei essa parte, não. eu Como fiz que ETAD. Nero vai voltar? Eu Me fiz fala aí. ETAD também. Me Fala essa fala. parte. ETAD não. ETAD ela se concentra mais numa parte da teologia sistemática, né? Metade é o que você fez, né? Lá É porque é o que ele falou, a idade ela se concentra mais na teologia sistemática. É mais questão de anjo, essas coisas assim. A ETAD não é um curso para, como esse aqui, é um curso para te aguçar. É para botar o mel na sua boca e falar, olha, é gostoso. E aí você vai cavar depois. Entende? Eu fiz ETAD. Só que quando eu cheguei na graduação, você vê que existe outro mundo. É outra coisa. Agora, tem um cara que é doutor em Apocalipse, chamado Kenner Terra. Próxima aula eu vou trazer um livro dele para você ler. E você me devolve depois. O Kenner é doutor em Apocalipse. E ele fala toda essa cultura apocalíptica. O problema é, você nunca ouviu porque você nunca pesquisou. Não, Você ninguém- nunca foi atrás. Alguém aqui já ouviu falar que foi Nero? Nunca ouvi falar. É porque nunca pesquisou. É a questão. A nossa leitura, é o que eu falei no começo, ela é muito sincrônica. É do jeito que o texto está. A gente não vai caçar isso. Quem vai caçar isso? Quem estuda isso. Quem pesquisa isso. Quem não pesquisa não vai saber nunca. É o seu interesse pesquisar isso? Agora é, né? Agora vai Tô ser. na dúvida. Mas nunca foi interesse. Mas é o meu interesse porque eu sou teólogo. Eu tenho interesse em pesquisar isso. Porque eu dou aula sobre isso. Então eu vou cavar isso. Entende? A gente se concentra naquilo que a gente se sente interessado em pesquisar. E o Nero vai ressurgir como? É uma lenda. É uma lenda que tinha. A questão é, Mas não se faz mais Como lenda, a gente- porque se está na Bíblia, já não é mais uma lenda. presta atenção no que o George Laut diz ali. Opa. Vê se voltou. Passou já? A Bíblia é a palavra de Deus dada na palavra de pessoas na história. Não tem como pensar e dissociar a Bíblia da história e da cultura do povo. Então, tudo que é cultura, tudo que é história do povo, a Bíblia foi usada nesses moldes.
a tradição, o jeito de falar, o jeito de visualizar o mundo, o contexto de visualização de mundo. Isso é o que a Bíblia foi escrita nesses parâmetros. Não tem como escrever uma história sobre São Mateus sem pensar na cultura mateense. Não tem como dissociar a pessoa da cultura e da história. A Bíblia foi escrita nesses modelos, nesses moldes. Por isso que, para se interpretar a Bíblia, é preciso entender o contexto histórico. Aonde está? Se a gente entender o contexto, como a gente falou no começo aqui, sobre Mateus 18, 20, onde houver 2 ou 3 unidos em meu nome, você vai entender o que era mulher no contexto de Jesus. Você sabe o que era uma mulher no contexto de Jesus? Para que a mulher servia? A mulher só servia para servir. E cuidar da casa e da filha. O cara acordava de manhã, um judeu dizia: obrigado por não nascer cão e nem mulher. Era isso que um judeu dizia toda manhã quando acordava. Então, para você entender aquele texto ali, você precisa primeiro cavar a história, a visão de mundo. As 7 igrejas da Ásia, os seus cristãos, não tiveram o mesmo problema que você está tendo, porque eles estão na mesma visão de mundo, eles estão no mesmo contexto. O problema é que você hoje, e as pessoas hoje, em 2023, querem interpretar a Bíblia com o que enxergam de mundo hoje. Gordon Fee diz que antes da palavra de Deus ser palavra de Deus aqui e agora, ela foi palavra de Deus lá e então. Então, para entender a Bíblia aqui hoje, você precisa tentar ouvir como os ouvintes originais a ouviram. E para você tentar ouvir como as 7 igrejas da Ásia ouviram, você tem que acessar a história deles à época. E como você faz isso? Leitura. É o único jeito. É a única forma. Então, para saber se é fato, pesquisa. É o único jeito que tem. É correndo atrás. E não é o YouTube que vai te ensinar isso. É livro, é história, é buscar quem é especialista nessa área, quem tem informação nessa área, quem conhece a história dessa área. É essas pontes que elas dão certezas. Elas têm que provar, elas têm que buscar. Geralmente quem faz história nesses contextos se apoia em arqueologia. A arqueologia só serve fato. Tudo na arqueologia tem que ser empírico, não é suposições. Tudo tem que ser empírico, tem que ser provado de forma cabal. É só dessa forma que a gente acessa essas verdades. Não é YouTube que vai ensinar isso. Entende? Então, essas respostas que a gente encontra na internet é muito tranquilas. Elas, inclusive, são convincentes. Como a gente estava dizendo aqui, convencer João Paulo II é a besta pela carisma, ou pelo o Jorge Bergoglio, o Francisco, porque o Francisco tem posições que divergem da ala conservadora. Tem um filme na Netflix chamado Os Dois Papas, que mostra muito bem o conservadorismo do Bento XVI, esqueci o nome dele, Joseph Ratzinger, e do Jorge Bergoglio. Essas comparações desse filme mostram o que um pensa e o que o outro pensa. Aí você vem, da onde o Jorge Bergoglio é? Daqui. América Latina. Ele é o quê? Um teólogo da libertação. Então o que ele defende? Defende o que ele acredita como teologia. Então ele é a besta porque ele defende o que defende? Não, ele é a besta porque o pessoal associa ele a besta porque ele vai contra o conservadorismo da igreja. Ele é socialista. Exato, porque o que ele pensa é aquilo dali. O que ele visualiza é aquilo dali. O socialismo não é nada cristão. Ele visualiza aquela ideia da teologia da libertação. E ponto final. Aí associam ele à besta porque ele é um cara mais empático a essas agendas. Não. Esse não é requisito para besta. Não é requisito para besta. Mas um cara que apoia a cor. Não é requisito para besta. Ele Não é isso que cristão, Apocalipse na descreve. verdade. Mas Aí não é o mérito da igreja. besta. Aí é o Pra mérito mim, a da besta, igreja. ela vai surgir dizendo que ela vai resolver os Mas ele problemas. não é a favor do aborto, não. Mas aqui vai enganar? Hã?
E ele não está enganando. Ele não é a favor do aborto, Aí ele não. não engana quem ele é. O Jorge Bergoglio não é a favor do aborto, não. Mas ele tem familiaridade com essas agendas. Isso não é escondido. Ele foi eleito, as pessoas sabendo que ele era assim. Então, hoje a principal coisa é o conservadorismo contra essa visão mais pouco conservadora que ele tem. É um grande embate da igreja com ele. Mas em relação à natureza do texto, à natureza do leitor, o que a gente precisa fazer quando vai lidar com o texto é saber que aquele texto não está no mesmo contexto que você. Não está na mesma natureza de mundo que você está. Então não adianta querer justificar aquele texto a partir da sua visão de mundo, a partir do seu contexto. Como nós citamos, vamos botar. Já leram 1 Pedro 3,3? Já leram? Se você dizer o que é que está lá, e assim eu não sei. Nunca leram 1 Pedro 3,3? Ninguém que nunca Como passou nos tempos de Noé. pela Assembleia de Deus? Pela Assembleia de Deus. Por uma igreja rígida? Ninguém nunca passou por uma igreja rígida, não? Hã? Você era? Ninguém nunca passou pela porta estreita antes de vir para a porta larga? Aí você fala desse. Pode ler? Pode ler. Não seja adorno da esposa o que é exterior, como frisados de cabelos e adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, um homem. Pode... 4. Tá bom até aí. Não pode cortar o cabelo. Numa igreja porta estreita, isso aí seria chamado de quê? Sã doutrina. Sã doutrina. Então o pastor vai chegar para você que você tem que tirar esses anéis, essas tranças do cabelo, calça, tem que vestir uma saia, os brincos, porque a Bíblia diz, a sã doutrina, está aqui a base, que você não pode usar isso. Já fizeram isso comigo. Você não é só- Aí você olha para o texto. Quem está escrevendo isso? Quem é o autor do livro? Judeu, né? Pedro. Pedro é judeu. O que o judeu pensava sobre isso? Alguém faz a mínima É ideia? isso mesmo, né? Tipo, Não, as mulheres. Vocês já leram Gênesis capítulo 6? Aquele texto de que os filhos de Deus foram atraídos, Que os anjos desceram, comeram tiveram relações com elas, dali nasceu os vigilantes. Isso está no livro de 1 Enoque, é um livro apócrifo. 1 Enoque capítulo 7. Nasceram os vigilantes ou os nefilins, que comeram, destruíram, provocaram um caos sobre a terra. Isso é cultura judaica. O que teria atraído esses anjos? a beleza da mulher. A beleza e os anéis, os adornos, brincos. adornos. Então isso teria atraído. Então o que os judeus querem evitar? Que aconteça novamente. Aconteça de novo. Aí eles inserem isso, que é a cultura dele. Aí o cara vem para o Brasil, 2023, tropical, quer inserir isso. Inseriu, né? E inseriu como sã doutrina. E aí está o detalhe. O mérito aqui não é o que você perguntou, se é certo ou errado. O mérito aqui é a interpretação está sendo feita correta. Porque a visão de mundo desse Pedro é a visão de mundo de um judeu. É como as pessoas colocam sábado, guardar o sábado ou domingo. Mas é isso. A questão não é eu pegar da Bíblia o que eu quero e que deixo o que eu não quero. Mas é fazer um processo de interpretação, de aplicação de forma correta da natureza. Cadê?
da natureza do texto, a origem do texto e a minha natureza. E aí é um processo que não é o tradutor que faz. É um processo que você, como teólogo, faz. E outra coisa, sem negociar princípios. Sem fazer o que o... Aí eu falo. O fato de que a Bíblia tem um lado humano é o nosso encorajamento, também é o nosso desafio e é a razão porque precisamos interpretar. Duas coisas precisamos ser notados quanto a isso. Primeiro, ao falar através de pessoas reais, numa variedade de circunstâncias, por um período de 1500 anos, a palavra de Deus foi expressada no vocabulário e nos padrões de pensamento daquelas pessoas e condicionada pela cultura daqueles tempos e circunstâncias. Ou seja, a palavra de Deus para nós foi primeiramente a sua palavra a elas. Nosso problema é que estamos muito longe delas no tempo e às vezes no pensamento. Esta é a razão principal porque precisamos aprender a interpretar a Bíblia. Primeiramente é necessário escutar a palavra que eles ouviram. Devem procurar compreender o que foi dito a eles lá e então. Em segundo lugar, devemos aprender a ouvir essa mesma palavra no aqui e agora. É o que eu estava te dizendo. Aprender a ouvir a Bíblia como eles ouviram vai ser fácil? Vai. Porque tem um negocinho chamado tempo, né? Aí que já passou, né? Um tempão. Então a gente nunca vai ouvir como eles ouviram. Mas a gente tem que se aproximar a essa escuta. E aí a gente faz como? Questionando o texto. Acessar o texto, acessar a história, acessar a política daquele tempo, acessar a geografia, se possível, daquele tempo. Tudo isso para que a gente consiga chegar o mais próximo possível daquilo que eles ouviram. E aí, ouvindo o que eles ouviram, nós precisamos fazer com que as pessoas hoje ouçam no nosso tempo da mesma forma que eles ouviram, mas com a nossa conotação temporal. É o processo de interpretação. E aí esse processo de interpretação é um processo muito delicado. Por exemplo, nós brasileiros, quando dizemos água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. O que você entende disso? Perseverança. Persistência. Você chegar na Rússia e disser numa pregação, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. O que um russo vai olhar para você? É uma chumba. Esse cara está falando que... Por quê? Ele está em outra cultura, ele está em outro local e ele não entende o que você está dizendo. E aí é o processo de você, em locais diferentes, interpretar esse água mole, pedra dura, tanto bate até que fura para ele. E detalhe, sem negociar tudo, sem querer relativizar, sem querer fazer uma atualização, né? Um F5 da Bíblia para responder aquele problema. A gente precisa continuar como palavra de Deus, mas agora palavra de Deus aqui e agora. E aí é o trabalho do pregador, né? Pregador, pregadora, esse é o seu papel. É porque muitas vezes o pregador, a pessoa que não quer se aprofundar, né? Não quer trazer os fatos históricos, não quer trazer a interpretação certa. Porque como que eu vou trazer um texto sem eu mesmo saber o local onde, quem escreveu? Pelo menos é o básico, não é isso? E as pessoas hoje não querem aprender o básico. Não querem nem ler a Bíblia, na verdade, né? Não querem... É porque dá trabalho. Isso dá trabalho. Falar, né?
É a Você questão. vai num lugar, a pessoa prega aquilo ali daquele jeito, você vai no outro, aí E é o só mesmo se texto. repete, você Aí, aprende dessa forma. Isso aí não teria problema. Tipo assim, o cara, que nós falamos aqui no começo, essa interpretação que o Espírito dá a cada um do texto, tem que estar claro, é a minha interpretação. Agora, nunca dizer, é o que a Bíblia diz. Que aí nós temos um problema. Porque aí você está dizendo que é exatamente isso que o texto está dizendo. E aí, se é isso mesmo, ok. Senão você está lançando para o texto uma coisa que não existe ali. Marcos Feliciano mesmo, né, teve problema. Né? Ele Ontem foi. Porque eu lembro que ele falava, a minha Bíblia diz, tal e tal e tal. E ele falou uma asneira agora há pouco tempo, né? Ele falou que. Da Eucaristia. Mas aí ele até pediu perdão depois, né? Ele falou que a Bíblia não era a palavra de Deus. A Quem Bíblia falou? continha a palavra de Deus. O Marcos Feliciano. Eita. Mas começou lá, né? É uma pergunta que a gente faz quando dá aula de teologia sistemática. Se a Bíblia se a Bíblia possui ou se a Bíblia se tornou palavra de Deus. Eu, todo começo de aula de teologia sistemática, eu fazia essa pergunta, mas eu nunca defendi nada. Por quê? O que nós lemos aqui agora? Deus usa história, Deus usa cultura, Deus usa lendas, Deus usa tudo para transmitir a sua mensagem. Agora, o que você acha que é? Se tornou ou contém? Aí ele foi lá e falou, não, a Bíblia não é. A Bíblia contém. Aí tomou tanta porrada que pediu perdão. Uma coisa que eu ouvi ontem, numa pregação, que eu nunca tinha ouvido também, que quando João Batista batizou Jesus, ali dentro do rio tinha um altar, embaixo das águas. Tinha um altar. A quem? O altar ao quem? Você ouviu de quem é isso? De um pregador ontem. Joga o nome do vitilador logo. Eu não sei o nome dele, não. Talvez ele quis dizer porque Não, eu não te batizado. não, tinha um altar. Ele quis dizer que tinha um altar. Eu fico. Eu vou procurar saber direitinho como foi e vou falar para vocês. Que igreja? Vai faltar o cara falar que era voltar para Iemanjá porque era nas águas. Não, é ventilador isso, ele. Porque vamos Não, supor, ele não é muito ele perigoso não essa é da interpretação. igreja. Amanhã depois ele valoriza Iemanjá porque Jesus foi batizado, ele lá tem um Você abre altar. precedente. Esse altar é Ele quem? dizer que Jesus era o Quem? cordeiro, ele simbolizava, entendeu? aí E ali tinha um altar debaixo das águas. Te dá um Não conselho. tinha, sabe por quê, Foi colocado por Belinha? alguém, Porque- eu não me lembro quem foi. Te dá um conselho do ovo, Eu não mano. entendi de nada. Mas ó, Como é que é o conselho? não ouve isso mais não. Porque não faz sentido, cara. É que tá um detalhe. Uma coisa é você acessar a história, é uma coisa. Agora, você trazer para o texto o que não é história, o que ninguém, não há precedente histórico. Cara, eu estou tentando imaginar de onde esse cara tirou isso. Esse altar, né? Ele foi a fundo, você não foi. Não tem Quando ele sentido. falou isso, aí eu me liguei. Não tem sentido, cara, Pastor, tirar. ele é um pastor lá da Liberdade, ele dá aula, o culto dele embaixo de uma mangueira. Eu não sei o nome dele. É daqui de São Mateus? É. Não importa onde que seja, pode ser debaixo da onda, pelo menos ele tem que ser bíblico. Eu vou saber direitinho, na próxima aula eu te falo. Deve estar abrindo uma nova função lá no Liberdade. Mas aqui, eu já ouvi bem assim que Ah, diz que ele já pregou A aqui. gente- Já. Aí, ó. Aqui, pastor, diz que ele já pregou aqui. Aí, ó. Tô falando. Ele já pregou, né? Aí veio tá abrindo uma nova função lá também. Ele trabalha com brinquedos, né? Pula-pula, esses negócios, ele traz junto. Não, então não foi Eu não lembro o nome dele. Ó, Josimar. Olha só, eu não posso Também foi você. omitir algumas coisas que de errado, que eu já até pedi perdão na igreja, quem sabe disso, né? De pregadores errados que eu trouxe, coloquei no altar, que me deixou vários problemas. Isso já aconteceu, quem sabe disso, né? Mas hoje, o cara para pregar, pelo menos na de São Mateus aqui, e como eu falo com meus pastores locais, para pregar aqui, ele tem que ter Bíblia.
Mas é que tá um problema. Às vezes o cara ele quer saber mais do que todo mundo. E assim, teologia, filosofia, essas coisas você não faz do nada, né? Você vai trabalhando a partir de trabalhos de outros. Você aperfeiçoa, você piora o trabalho de alguém, mas você pega sempre uma referência. Então, eu não posso dizer que eu sou o melhor teólogo. Nunca eu diria uma coisa dessa. Porque tem gente que está muito mais à frente. E o cara também, se ele tiver a sensatez, ele vai dizer, cara, cada vez mais eu tenho essa certeza. Deus, como John Caputo diz, ou melhor, vou usar a expressão de Rudolf Otto, Deus é selvagem. A gente não consegue domesticar. Porque cada vez mais que a gente estuda sobre ele, menos a gente conhece sobre ele. Cada vez mais que a gente cava, menos certeza que a gente está cavando no lugar certo a gente tem. Então a gente assim, não adianta você querer impressionar as pessoas com um negócio desse, que uma revelação que só eu tive. Cara, isso é muito perigoso, porque a Bíblia diz que aumentar um tio sequer nesta palavra já é passível de condenação. Napoleão professor? O pastor Napoleão falou sobre esse desatar os livros. Ele falou que ele teve uma revelação. Ele falou que eu decidi que ele usou lá a palavra que falou, mas o bispo Rochon. O Napoleão, na Assembleia de Deus, ele é conhecido como grande especialista em Apocalipse. Tem até o Augusto Nicodemos refutando ele. Sim. Dessas insanidades. Porque tem coisas que não batem, cara, com história e essas questões. E aí você tem que pensar, essa questão do Nero mesmo, se você acessar a escrita hebraica e pegar a numerologia hebraica, você vai chegar ao nome de Nero como o número da besta. Não vai chegar a outra coisa, vai chegar ao nome de Nero. Porque o texto hebraico, a língua hebraica usada em Apocalipse, para aquele contexto, era isso que eles pensavam. Agora, eu sou um hermeneuta, estou no século 21, 2023, eu posso fazer outra interpretação? Pode, você pode fazer outra interpretação, você pode aplicar, mas dizer que isso é o que está lá, você não pode não. Porque, professor, não tem um versículo na Bíblia que também diz que muitos já se têm feito anticristos? Sim. É figura arquetípica, né? Então quer dizer, no sentido figurado, a Bíblia fala no sentido figurado, O Apocalipse ele é hierático, demótico e hieroglífico. Esses sentidos que o Gabriel falou aqui, você, na aplicação hermenêutica, por exemplo, desse 666, eu posso conjecturar com alguma coisa. Eu posso personificar em alguma coisa para fazer sentido ao nosso contexto. Mas eu nunca posso dizer que é isso que está lá. Porque não é. Isso é falta de honestidade intelectual. Falar porque igual uma pessoa me perguntou, poxa, a Bíblia condena a tatuagem? Não. Mas porque tem um texto que fala no marcar dos corpos? Cara, você acha que realmente quem escreveu aquilo estava pensando em tribal, em dragão, borboletinha, borboleta? Não, pô. Não era isso que a pessoa estava pensando. Agora, se você não ler 1 e 2 Coríntios 8 e o capítulo 6, 8 é quando as pessoas perguntam para Paulo se podiam comer a carne sacrificada para os ídolos. O que Paulo disse a eles? O que a sua mente te diz, tua consciência te diz quando você come? Te condena? Ou se o Gabriel vê você comendo, ele vai se perder? Se uma dessas coisas acontecer, você não pode comer. Agora, se a sua consciência está tranquila, aí você vai para o capítulo 6, que Paulo diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E aí você pensar, cara, o texto não fala isso, cara. Não é isso que o texto está falando, é outra coisa.
Mas o cara pega, como nós falamos de 1 Pedro 3,3, e coloca aquilo dali como A base. a base. E aí, passou, aceitou, virou verdade. Já era. Então, cada vez mais eu tenho mais certeza de que uma igreja afiada na palavra, se a gente tivesse assim como regra, hoje eu estava explicando ao Gabriel como é que é na igreja metodista para você ser pastor. É um negócio complicado, mas vai passando por um curso público, que é um negócio complexo mesmo na igreja metodista. Se colocarmos assim um parâmetro, todo mundo que quer servir como pastor ou qualquer outra coisa, nos Estados Unidos, por exemplo, você abrir uma igreja nos Estados Unidos, você sabe o que te exige? Para abrir uma igreja nos Estados Unidos, te exige um mestrado em teologia. Para você fundar uma igreja nos Estados Unidos. Para que isso? Para ter certeza de que não é qualquer um que está abrindo a igreja. Para ter certeza de que não é qualquer coisa que vai ser dita ali. Mas tem muita gente também que fez teologia que fala muita abobrinha. Fala muita asneira. Isso não é parâmetro também. Mas se a gente pensar assim, Para mim é alguma coisa. o mínimo de instrução é necessário. Porque a gente não vai ter um pastor como a gente teve na Serra, que vai ler um texto, vai desconsiderar um acento agudo, e ao invés de adúltera, vai ler adultera. E no Brasil, para ser presidente, pode ser analfabeto? Tem como. O presidente pastor. E aí, Estragar aula não, gente. Vamos continuar falando de teologia. e aí você vai Eu não tô falando nada. Aqui pegar qualquer e um pode ser pastor. colocar uma pessoa Presidente, ao ministério, Aqui é qualquer um. a uma pessoa, você vai acender uma pessoa à vocação que ela não aceita, por exemplo, fazer um curso. Lá na igreja metodista, por exemplo, você quer ser evangelista. Quer ser evangelista? Tudo bem. Diferente da Assembleia de Deus, que o evangelista é um co-pastor, na igreja metodista o evangelista é a primeira função para quem quer ser missionário. Você vai fazer 1 ano de curso. Liturgia, doutrina, Antigo Testamento, Novo Testamento e por aí vai. Você faz isso 1 ano. Terminou o curso, não significa que você vai ser consagrado. Significa que você tem um curso. Se a igreja tiver, vou abrir uma congregação lá no Liberdade. A Karen tem o curso de evangelista. O bispo vem, unge ela e nomeia ela para Liberdade. O bispo tem certeza, eu estou levando para Liberdade uma pessoa que conhece o básico do Novo Testamento, do Antigo Testamento, da liturgia da igreja, que sabe como é que funciona os parâmetros da igreja, conhece os documentos da igreja, e essa pessoa está lá. Ela quer ascender ao ministério pastoral. Tudo bem, você quer ser pastor agora? Quero ser pastora. Vou ver quantos anos de igreja você tem. Acima de 2 anos, a igreja vai votar, e num concílio nós vamos perguntar: pessoal, você acha que a Karen tem vocação para o ministério pastoral? Eu acho que tem, pastor. Por que você acha que ela tem? E aí você vai ter que falar o que você vê que ela tem. Você vai ter que convencer o concílio. Gabriel, eu acho que não tem. Por que, Gabriel, você acha que ela não tem? Você vai ter que falar e tudo na cara dela. E aí? Concílio. Tá. Quantos são favoráveis? Dizem amém. Tá, levantou a galera. O pastor vai contar. Tá, você passou para a próxima etapa. Aí você vai para o POV, Programa de Orientação Vocacional. Isso é na metodista? O Programa de Orientação Vocacional vai referendar a decisão da igreja. Em 1 ano você vai ser avaliado se você tem ou não tem vocação. Se você não tiver, você volta. Se você tem, eles vão te avaliar nesse 1 ano. A última coisa é uma entrevista com um psicólogo, que vai te levar ao extremo para saber como é que você vai se comportar. Passou vestibular, fez vestibular, entrou na faculdade, 4 anos de teologia,
acabou a faculdade, você volta para a sua igreja local. Voltou para a sua igreja local, vai se ver se você tem 8 anos de igreja metodista. Se você tiver 8 anos de igreja metodista, você está elegível para o ministério pastoral. Aí você vai ser consagrado ao ministério e aspirante ao presbiterado. Aspirante, você fica de 2 a 5 anos agora sendo avaliado pela comissão ministerial, que no final vai dar o parecer para o concílio regional para dizer: olha, nós recomendamos ao concílio regional a Keren para ser ordenada ao ministério presbiteral. E aí, no concílio regional, diferente do concílio local, a Keren é tirada do plenário. Tirada do plenário. Vou botar aqui o pastor: essa menina me deu trabalho na igreja, ela não pode ser pastora, que não sei o que, e parará. E aí a galera vai falando nos microfones: olha, essa pessoa é isso, que não sei o que, e parará. Digamos que o concílio, depois de ter inflamado, voltou e a Keren foi aprovada. Foi aprovada, você vai receber a consagração, presbiteral, parará, e acabou. Cumpriu essas etapas. Se não, Mas já é anciã já. mas o processo leva uns 10 anos ao todo. Leva uns 10 anos. E digamos que não é uma coisa que... E por que a igreja é assim? Eu já ouvi muita reclamação. Mas por que é assim? Porque tem que ser assim, cara. Porque tem que ser assim, que você tem que ter um mínimo de cuidado. Porque você está botando uma pessoa para cuidar de outras pessoas. Uma pessoa que vai dar conselhos sobre casamento. Uma pessoa que vai dar conselhos sobre vida psíquica. Uma pessoa que vai tratar de doenças emocionais. E se você coloca uma pessoa que não tem um mínimo de capacitação, você está pedindo para ter um BO. Né? Então você... Tivemos o caso agora, né? Recente, né? Do pastor muito neófito, né? Que a mulher viajou para um congresso, ele ficou com as 2 crianças em casa, as crianças pareciam mortas e queimadas. E ninguém assumiu que ele era pastor. Ninguém assumiu que ele era pastor, né? Mas ele estava pastoreando uma igreja de 300 membros, né? Várias células ativas, pessoa que tinha vindo da homossexualidade, entendeu? Não tinha no mínimo 3 anos de crente, nem isso. 2 anos. Ele, inclusive, parece também veio desse mundo. Não, essa pessoa veio da homossexualidade, né? Já havia sofrido vários abusos, entendeu? Então o que o abusador faz? Ele abusa. Ele abusa. Era uma pessoa doente, inclusive, também, cara. É o que nós estávamos falando na casa do senhor. O grande problema também é você pegar uma pessoa que você acha que a pessoa é proativa como um líder de célula e achar que ela tem vocação para ser pastor. E às vezes você coloca sem cuidar dessa pessoa também, né? Coloca ela de qualquer jeito. Vamos supor, se o membro te confronta no meio da igreja, e aí? Você vai bater nele, você vai ficar lá ou você vai se rever? Exatamente. Né? Então a pessoa tem que, de alguma forma, ele tem que estar preparado, ele tem que estar muito em Deus, né? E se preparar, ou ele abandona o que se diz fé, né? Pastorado, né? Nesse meio tempo, nesse curso aí, a pessoa tem que estar psicológico bom mesmo, senão Senão colapsa. ou ele vai insistir, vai vencer, ou ele vai parar no Ó, nós estamos numa era aí que o professor sabe disso, a era que mais pastor está se matando. Colapsa, não aguenta não. Está botando borda no pescoço, está se suicidando. É uma coisa emocional. O ministério pastoral é uma coisa emocionalmente muito desgastante. Muito desgastante. Até porque é um ministério de perda, né? O tempo todo. Geralmente as pessoas que você mais investe são as pessoas que são as primeiras a te apunhalar. O que você socorre é que na primeira oportunidade vai te dar uma penada. Então a gente tem que se acostumar a isso. A primeira tarefa da exigência. A primeira tarefa do intérprete chama-se exigência. A exigêsia é um estudo cuidadoso e sistemático da escritura para descobrir o significado original que foi pretendido.
foi pretendido, não que de fato seja, né? Chegar próximo à pretensão. A exegese é basicamente uma tarefa histórica. É a tentativa de escutar a palavra conforme os destinatários originais devem tê-la ouvido. Descobrir qual era a intenção original das palavras da Bíblia. Esta é a tarefa que frequentemente exige a ajuda do perito, aquela pessoa cujo treinamento a ajudou a conhecer bem o idioma e as circunstâncias dos textos no seu âmbito original. Não é necessário, no entanto, ser um perito para fazer uma boa exegese. Na verdade, todos são exegetas de algum tipo. A única questão real é se você vai ser um bom exegeta. Quantas vezes, por exemplo, você já ouviu ou disse: o que Jesus queria dizer com aquilo foi: lá naqueles tempos tinham um costume de. São expressões exegéticas. São empregadas mais frequentemente para explicar as diferenças entre eles e nós. Então, essas frases de afirmações. O que Jesus queria dizer com isso era: o que esse texto quer dizer é. Mas você só pode dizer isso se de fato você está certo. Senão é uma mera especulação. Você está especulando que o texto pode estar dizendo aquilo. Mas se o texto não estiver dizendo aquilo, não foi esse o sentido do texto, você está especulando a partir do texto. Todo mundo como intérprete, Dentro da interpretação da exegese, as escrituras, né? As escrituras são divinamente, né, inspiradas. sim, Né? Mas aí vamos supor, João Ferreira escreve Bíblia Sagrada, né? King James já não escreve Bíblia Sagrada, ele bota a Bíblia King James. Entendeu? Aonde fica o sagrado e aonde fica na exegese aí o inspirado? Qual é o certo? É o sagrado ou o inspirado? essas três perguntas da teologia sistemática, que, com ênfase, com recorte na apologética, se a Bíblia ela é uma inspiração, se ela é uma revelação. Se ela é revelação, a gente está dizendo que até a vírgula é uma revelação. Se a gente diz que ela é uma inspiração, a gente está dizendo que os autores foram inspirados por Deus a escrever todas aquelas coisas. E com a inspiração, para mim faz mais sentido do que a revelação, de que um oráculo especificamente sagrado sobre aquela pessoa. A inspiração, para mim, faz mais sentido. Então, professor, falando de forma na exegese, então até na capa ali, então está uma heresia. O termo Bíblia Sagrada, botar pelo menos, né, conjunto, né, de biblioteca inspirada por Deus. O contexto Bíblia vem de biblon. O N, no grego é o nosso S no português, que é um conjunto de livros. Então, Bíblia, ou biblon, ou Bíblia, que é essa redundância, acho que esse acréscimo de sagrado, de inspirado, essas coisas não se dão tanta importância. Mas a Bíblia do rei James, King James, de 1611, eu posso dizer que é uma boa Bíblia. Uma boa Bíblia. Para quem... Mas por que ele não colocou o sagrado? Porque a ênfase foi ao rei James mesmo, que quis dar, chamou os eruditos para fazer a tradução. Eu, particularmente, estudando sobre a história do King James, né, eu, particularmente, interpretei que, isso aí é eu, tá? Que ele não usou
o sagrado porque ele via sempre que a Bíblia é divinamente inspirada. Né? Porque quando você usa a coisa, fala sagrado, você cria, né? Uma fantasia, um sofisma, entendeu? Então eu, na minha interpretação, entendi assim, entendeu? Então assim... Eu não tenho uma ideia formada sobre isso. Assim, foi assim, pesquisando sobre ele, né? Uhum. Aí eu acabei aqui, você falando sobre a interpretação exegética e tal, e estava vindo na minha memória. Porque às vezes as pessoas têm dúvidas sobre isso, né? Olha para a capa da Bíblia, ela fechada, já viu? Ela fechada é um livro qualquer. Isso foi um professor, Davi Meschiati. Ele estava contando uma experiência da Alemanha, que ele foi pregar lá, e ele é assembleiano, né? Uhum. Ele tem o costume de ler um texto e fechar assim que ele lê. Na Alemanha ele foi repreendido quando ele foi pregar na Catedral de Wittenberg. Que ele abriu, leu e fechou. E os alemães, eles creem que se a Bíblia estiver aberta, Deus está falando, mas quando fecha... É isso aí que eu falando para você. Igual, vamos supor, chega na católica, né? A Bíblia todo o tempo aberta, suja, chega no mosquito, né? Chega na igreja evangélica, já não tem nos púlpitos a Bíblia. Não, na igreja metodista. Na igreja metodista tem um altar lá com a Bíblia aberta. Não, tem igrejas que reservam um altar com a Bíblia aberta, né? Mas vamos supor, se ela aberta é a boca de Deus falando, aí vem uma mosca que pode se ligar. Tá cagando na boca de Deus? Tá vendo o que a teologia faz com isso? Então o que acontece? Aí, ó, isso aí foi lá detrás, o camarada falando da mosca e falando da água benta. Entendeu? Aí os caras, então o que acontece? A teologia sistemática é desse jeito. É uma boa teologia, amém, Jesus. Hein, a mosca ficou sagrada, a água ficou maldita. Ô, Gabriel, as perguntas. Tá bom, pai, a gente vai deixar você fechar a Bíblia. Pode fechar a Bíblia. Não, eu tô falando porque na exigência da interpretação aqui, Que aluno você arrumou, hein? na interpretação que você está falando aqui, a Bíblia, você pode pregar com ela fechada. De forma exegética, você pode. Geralmente, eu só fecho quando eu termino a minha mensagem. Entendeu? Mas é o que está falando. Vamos supor, você chega numa igreja de Assembleia de Deus, o cara fala assim, fica de pé em reverência à palavra de Deus. Você sentou, então você está irreverente. A ideia E a Bíblia não está aberta o tempo todo? A ideia é essa, a reverência é o estar de pé. Pode continuar. A chave e a boa exegese, e portanto a uma leitura mais inteligente da Bíblia, é aprender a ler cuidadosamente o texto e fazer perguntas certas ao texto. Há duas perguntas básicas que devemos fazer a cada passagem bíblica. Aquelas que dizem respeito ao contexto e aquelas que dizem respeito ao conteúdo. A pergunta sobre contexto também são de dois tipos: históricas e literárias. Notemos de modo breve cada uma delas. Contexto histórico, que diferirá de livro para livro, tem a ver com várias coisas: a época e a cultura do autor e dos seus leitores, ou seja, os fatores geográficos, topográficos e políticos que são relevantes ao âmbito do autor e à ocasião do livro, carta, salmo, oráculo, profético ou de outro gênero. A questão mais importante do contexto histórico, no entanto, tem a ver com a ocasião e o propósito de cada livro bíblico e ou de suas várias partes. Aqui desejamos ter uma ideia daquilo que estava acontecendo em Israel ou na igreja. O surgimento de semelhante documento ou qual era a situação do autor que a levou a escrever. Aqui também isto variará de livro para livro e é muito menos crucial para Provérbios, por exemplo, do que para 1 Coríntios. A resposta a esta pergunta usualmente se acha, quando puder ser achada, dentro do próprio livro. Mas você precisa aprender a ler com os olhos abertos, procurando tais assuntos.
contexto histórico. Nunca se interpreta um texto sem primeiro entender o seu contexto histórico. Você vai ler Apocalipse, vai ter que entender qual é o contexto histórico. O que está acontecendo aqui? Qual é os fatores geográficos, topográficos, políticos, no âmbito do autor, dos seus leitores? Estas perguntas, elas precisam estar na sua cabeça. Você precisa olhar o texto e fazer essas perguntas, fazer esse questionamento, porque se você não fizer, dificilmente você vai acessar a verdade daquele texto. Mas, pastor, a Bíblia não diz sobre isso. É por isso que a gente tem dicionário bíblico, comentário bíblico. A gente tem várias ferramentas. John Wesley dizia para os seus pregadores o seguinte: leiam de tudo, inclusive os jornais. Um pregador, ele precisa ter tudo isso. Eu tenho a minha biblioteca particular. O que eu não tenho na minha biblioteca, você tem acho que é Script, o nome do negócio que tem de PDF na internet, acho que é Script. Você tem um Script, você tem várias outras ferramentas, você tem estante virtual, você tem vários outros lugares que você pode acessar material. O que não pode ter é preguiça, que aí você não vai achar nada. Mas você quer trazer um negócio bom, você vai ter que fazer essa pergunta. Pelo menos no começo você vai ter que se esmerilhar nessas coisas. Depois de um tempo de prática, aí essas coisas vão ficando mais fáceis de serem feitas e menos trabalhosas também. Você já vai sabendo onde está cada coisa, cada